bem-vindos a mais uma edição do programa MOSEF. Caminhamos a passos largos para a próxima conferência do Fórum MOSEF, que é dedicada ao setor de recursos energéticos. Para isso, ao longo dos próximos programas, vamos trazer aqui alguns convidados para falar daqueles que são os principais desafios. No programa de hoje, o tema será a participação do empresariado nacional no setor energético, com dois temas e focos particulares: as oportunidades de investimento e os modelos de financiamento. Para debater este tema, temos a honra e o privilégio de ter connosco em estúdio o presidente do Conselho de Administração do Grupo Intelec, é também presidente da Confederação Empresarial da CPLP e ainda membro da Comissão de Honra do MOSEF. Dr. Salim Abdullah, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado eu por este convite. E temos também connosco em estúdio a doutora Liliana Catoja, diretora coordenadora da área de crédito do Millennium BIM. Doutora Liliana, muito obrigada também pelo privilégio de se juntar a nós. Obrigada, boa tarde. Vamos então dar o pontapé de saída para este debate e talvez fazer primeiro um enquadramento geral daquilo que é a situação atual. Se nós olharmos em traços gerais, o cenário que temos é uma abundância de recursos energéticos, temos grandes projetos, uma maioria de operadores estrangeiros, temos mão de obra qualificada também em grande parte estrangeira, matéria-prima de certa forma também importada e depois o produto exportado. Dr. Salim Abdullah, o que é que fica para Moçambique e qual é que pode ser o papel nesse contexto do empresariado nacional? Muito obrigado. Eu iria começar por dizer num provérbio italiano: tudo a postos, nada em ordem. O que quer dizer que nós temos um potencial enorme a nível do país, potencial energético para consumo interno e para abastecer os países da região. Estão desenhados, ou pelo menos propalados, vários projetos, mas poucos concretizados. Eu penso que o sistema em si tem que ser alterado para que hajam acontecimentos mais pragmáticos. E deixa-me dizer que, como experiência própria, eu e a minha empresa, a Intelec, fomos e somos a empresa pioneira no setor privado quando constituímos em 97 de forma a sermos uma empresa de matriz energética no país. E candidatamos ao primeiro concurso público financiado pelo Banco Mundial e pelo próprio Governo de Moçambique em 1998-99. Fomos vencedores deste concurso, numa época em que todos achavam que o setor energético era algo utópico, ninguém acreditava, mas nós acreditávamos, eu acreditava que era o presente e o futuro. Obviamente que tínhamos um longo caminho a percorrer, assim como temos ainda muito por percorrer, e fomos vencedores e iniciamos um processo de gestão e operação de uma central elétrica movida a gás no norte de Inhambane e depois, a posterior, por desistência de uma empresa francesa em Montepuez, em Cabo Delgado, não havendo alternativa, o Estado pediu-nos para nós tomarmos conta desta central e, mais tarde, também fizemos a gestão e operação em Dondo. Portanto, ganhamos uma experiência e queríamos afirmar como esta entidade privada no país. O facto é que a falta de consistência e de direção na parte governativa, as questões não ficaram solidificadas. E tanto mais que quando lançam o primeiro concurso, o concurso de concessão para o setor privado, veja só um detalhe importante. Nós, que éramos a primeira empresa moçambicana que vence um concurso e faz a gestão e participação no sistema operativo de uma gestão de uma central elétrica, o concurso exigia 5 anos de experiência e nós tínhamos 4 anos de experiência. Logo à partida, não nos podíamos candidatar sendo a única entidade moçambicana. Uma falha técnica que o próprio governo esteve desatento.
assim como o turnover exigia um montante que, obviamente, durante aquele período nós tínhamos relativamente inferior. Bom, à partida ficou diluída esta energia aplicada de uma empresa privada que foi persistente e consistente para se afirmar e teve que ser diluída e encontrar outras engenharias para permanecer no mercado, como temos vindo a fazer até hoje. Portanto, isso para dizer que nós temos que ter uma visão no setor energético de médio e longo prazo. Não pode ser uma visão imediatista, como a gente vê que o país está a ir, com visões imediatistas, e nós estamos a programar o crescimento do país. A vizinha África do Sul é um exemplo negativo disto. Não programou o crescimento energético, por consequência, não pode haver o crescimento económico. Nós temos condições de gerar muita energia, que não seja vista só como geração de energia para exportação, mas também como energia que possa atrair a indústria transformadora para Moçambique, como forma de gerarmos mais cadeia de valores nos produtos nacionais, como a agricultura, como o próprio gás, como outras fontes, digamos, de matéria-prima em Moçambique, gerando cada vez mais emprego, que é, digamos, a prioridade número 1 no país, tendo um país com a juventude que nós temos. Portanto, alavancar também outros setores da economia. Absolutamente. É? Mas a boa notícia é que existe espaço para as empresas nacionais. Existe. Doutora existe. Liliana, estaremos eventualmente perante uma exceção. O empresariado nacional não é composto por todo ele por grupos idênticos àquele a que preside o Dr. Salim Abdullah. Qual é o espaço, então, voltando à pergunta inicial, qual é o espaço que existe para as empresas nacionais dentro deste setor? Bem, eu acho que no início, quando disse que é recursos que vêm de fora, é tecnologia que vem de fora, sim, de facto o know-how, os softwares, as maquinarias, não as temos, não temos uma indústria local estabelecida para isso. Mas a nível das empresas locais, eu acredito que existe sim capacidade para participar. Logo no início, a partida, quando se desenvolve o plano de negócios de como é que se vai implementar o referido projeto, identificar-se quais são os serviços, os bens que podem ser providenciados localmente, porque de certeza existem, desde mão de obra, nós temos faculdades que têm engenharia, têm químicos, temos vários recursos em termos de capital humano, é só preciso identificá-los. Em termos de outros bens, há materiais que são usados e são necessários para esses trabalhos que também é possível encontrar localmente. Pequenos serviços que eles vão precisar e que certamente existem empresas moçambicanas localmente capazes de os providenciar e que não precisam necessariamente de ter os grandes volumes de negócios, os grandes track records de experiência profissional. Até existem. Provavelmente quando começaram eram empresários em nome individual, hoje é que já são empresas. Onde é que vai esse track record de quando ele era empresário em nome individual? Portanto, isso tem que contar para alguma coisa. Que há espaço, é preciso identificar quais são os pequenos serviços e bens que podem e devem ser contratados localmente no âmbito do estabelecimento desse projeto. Porque só assim é que depois, ao fim do dia, caminharemos para aquilo que são as ligações que queremos que existam entre esses grandes projetos e as comunidades, o empresariado que as circunda. Não é? Só assim é que... Mas que há espaço, de certeza que há, porque senão também as empresas que nós temos não teriam surgido. Então, Dr. Salim, em termos de, ou como empresário e olhando para este espaço, quais são então as oportunidades que identifica atualmente para o empresariado nacional, em largos traços? Especificamente do setor energético ou em vários... No setor energético, mas quando falamos de energia não estamos a falar só de hidrocarbonetos, não é? Pois. Então, nesse largo amplo leque de oportunidades, quais são as mais interessantes para um empresário nacional? Eu vou considerar que o setor energético, neste caso a eletricidade, é um setor transversal. Praticamente todas as atividades económicas necessitam de energia. Bom, nós temos várias fontes, as mais limpas e as menos limpas. As mais limpas são as fontes, digamos, hídricas, onde há projetos identificados que precisam de ser alavancados para
para se viabilizar. Portanto, são as barragens, tanto de alguns projetos propalados aqui no país, como a Cabarabaça Norte, como a Pandacua, como Boroma e como outras, no Rio Luri e por aí fora, várias fontes potenciais energéticas, fontes limpas. Temos também, portanto, a possibilidade de gerar energia limpa na base de projetos eólicos, solar, nós temos sol que abunda, podemos, obviamente, eu próprio estou a investir no setor de renováveis, estamos a lançar agora um projeto fotovoltaicos de 30 megawatts no norte do país, na província de Cabo Delgado, com outros parceiros internacionais. Bom, são várias as fontes para além daquilo que é um recurso que nós temos em abundância, que é o carvão. O carvão, se nós não conseguimos exportar o carvão coque, pelo menos que possamos queimar o carvão térmico e gerar fontes energéticas que possam ser mais competitivas. Se não conseguimos exportar por questões de viabilidade, que eu penso que em alguns casos é possível, podemos também atrair indústrias para consumir. Por exemplo, nós olhamos para as províncias nortenhas, como a província de Cabo Delgado, a província de Niassa, que tem muita dependência de fontes energéticas, mas tem um grande potencial agrícola. Aqui, o que é que vem primeiro? Portanto, se a gente dizer, olha, eu vou montar uma central elétrica, mas não é viável porque não tenho consumidores. Mas, para consumir aquele potencial agrícola que lá está, é necessário a fonte energética. E sabendo nós que há carvão também, pode ser usada. Portanto, nós temos que pensar em modelos que viabilizem também o setor, digamos, da produção de uma central elétrica no norte, para não estarmos tão dependentes de uma linha de transporte que vem a tantos quilómetros e que estamos a viver agora no país, por causa do corte energético, temos a zona centro-norte, quase toda ela, dependente com a escassez de energia. Eu sou investidor no setor industrial, eu tenho uma indústria nova de cimenteira, que ainda nem foi inaugurada, portanto ficou pronta ano passado, e estou deficitário neste momento porque não tenho energia, a fábrica está parada. Tenho a mão de obra toda parada e tenho que injetar agora mais milhões de dólares para fazer face a custos. Porquê? Fonte energética deficiente. Num país produtor de energia. De energia. Exato. Doutora Liliana, como é que as empresas se podem preparar para dar resposta e para abraçar estas oportunidades que o Dr. Salim falou aqui? Bem, acredito que tem que se dotar de meios técnicos, portanto a equipa que compõe a própria empresa. Há muita empresa que tem uma pessoa que é a chave para tudo, que trata de tudo, e geralmente não é o melhor modelo, porque as pessoas não são eternas, infelizmente. É preciso se dotar de técnicos, engenheiros, quadros que são capazes de o apoiar para ver quais são as componentes técnicas que ele tem que ter, operacionais, financeiras. Focalizo também o tema da organização da informação económico-financeira. Porquê? Porque estas grandes empresas, ao querer solucionar, vão querer saber qual é que é a atividade, o que é que ela produz, o que é que ela fatura, qual é a sua estrutura de capitais. Então, torna-se importante o tema das informações económico-financeiras, os balanços, as demonstrações de resultados, a informação económico-financeira da empresa tem que estar em ordem, organizada. E também ter relacionamento bancário, não é? Ter uma conta bancária, ter algum tipo de experiência creditícia. Há bancos portanto, os bancos têm a capacidade de passar cartas abonatórias, se o cliente tem as contas em dia, não está relacionado com atividades pouco transparentes, não tem registro de incidentes no sistema. Portanto, o que abona para o bom caráter da própria empresa e do seu promotor. Portanto, este conjunto de pequenos passos de organização da sua própria estrutura, da sua própria empresa, não ser o que tem no banco é uma coisa, o que mostra as finanças é outra coisa, isto gera sempre desconforto e estas grandes empresas sempre querem transparência. Então, de fato, é preciso se organizarem em termos contabilísticos, em termos técnicos, em termos operativos e terem uma estrutura que mostre à outra entidade que ele está organizado,
porque o trabalho vai ser bem executado porque ele está organizado. Então, acho que isso facilita bastante. Há outra qualidade que se calhar também é necessária, que é menos tangível, que tem a ver, Dr. Salim, com a visão estratégica. Há um exemplo que se dá por vezes que há algumas multinacionais que precisam, por exemplo, de frangos para alimentar o staff. E fazem uma encomenda de 500 frangos e o avicultor, o maior avicultor da região, só consegue fornecer 400, por exemplo. Mas se calhar tem um avicultor ao lado, ou 2 ou 3, que conjuntamente conseguiam atingir os 500. Então é preciso também algo mais do que as competências de gestão, mas também algo intangível que é faro e visão, não é? Sim, isso a que se refere tem a ver com aquilo que se chama a economia de escala. Às vezes, digamos, a demanda pode ser uma e a oferta ser menor. E esta é a grande problemática que nós vivemos nas pequenas e médias e microempresas. E dando exemplo, por exemplo, quando começaram a aparecer as grandes operadoras carboníferas em Tete, o escândalo que nós vivíamos é que até o catering tem que vir da África do Sul. Mas o facto é que os nossos empresários na região não estavam preparados, não se prepararam, não se organizaram para poderem fornecer. Bom, por um lado, vamos lá ver, há falta de informação. Às vezes é premeditada ou não houve essa informação para as pessoas se prepararem para que o que viesse. Por outro lado, transparência em termos de... Por outro lado, é falta também de agressividade empresarial, por inexperiência, por falta de capacidade organizativa, como a Liliana se refere. As empresas têm que ter accountability. Eu, por exemplo, sempre me preocupei, e a minha empresa participa nos concursos da KPMG desde o primeiro, pequeno, como nós éramos, por crescer. Hoje somos considerados a 11ª a nível de Moçambique, mas declaramos tudo. Porquê? Porque sabemos que o presente e o futuro vai ter a ver com as grandes parcerias que o país vai ter. Só empresas que têm accountability, que têm informação, vão ser credíveis para serem associadas a grandes corporações. As corporações não vêm para Moçambique fazer investimento de bilhões de dólares e depois, por influência política da A, B, C ou do general A, Y ou X, vai acomodar este, aquilo. Estas épocas passaram. Isto agora é uma época em que as pessoas têm que levar mais a sério, com mais transparência, a gestão governativa e corporativa das suas empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Mas tem que haver transformação, credibilidade, até para o acesso aos créditos bancários. Os bancos hoje já não são influenciados politicamente para darem dinheiro à A, B e C, se ele próprio não traz garantias de que vai dar o retorno e o pagamento. E que era digamos, o grande debate há uns anos atrás, que os bancos não dão dinheiro, os bancos não emprestam, mas também há esta questão. Não é? Os bancos, para darem, é preciso que haja credibilidade, é preciso que haja, digamos, transparência e haja informação de gestão que garanta que o projeto é gerido de forma idónea e que as empresas estão a crescer com sustentabilidade e por aí afora. Esta questão das garantias e do risco que está associada é um dos grandes temas, não é, doutora Liliana? Quando se fala da participação e da... Sim, porque a garantia não define a concessão ou não do crédito, é um mitigante, porque as coisas podem correr mal, não podemos assumir que vai correr tudo bem. Temos que ter esse optimismo, sim, mas as coisas podem correr mal e já tivemos exemplos claros na nossa própria economia, na banca local, de coisas a correrem mal e, portanto, terem que ser chamadas maneiras de poder cobrir. O tema principal, tal como o Dr. Salim falou, é o próprio cliente em si, a própria empresa, estar organizada e mostrar que tem capacidade de devolver, de retornar o investimento que está a ser feito. Porque a nível dos próprios créditos bancários é uma coisa que às vezes há uma tendência para esquecermos-nos de que ao fim do dia aquilo é dinheiro de alguém, não é dinheiro dos bancos. As pessoas pensam que é dinheiro dos bancos, mas não é. Se eu pensar que é o meu dinheiro, é a minha conta bancária que está a ser aplicada no investimento de outra pessoa... Exatamente, a última análise é dos clientes. Provavelmente as pessoas terão uma melhor noção de que eu tenho que ter algum cuidado com o que eu peço. Será que o que eu estou a pedir está ajustado à minha capacidade de reembolso ou não? É a primeira pergunta, o tema dos cash flows.
Ele tem ou não tem cash flows para servir a dívida? Tem ou não tem capitais para comparticipar no projeto? Porque isto do financiamento a 100%, temos que ser parceiros. Eu entro com uma parte, tu entras com outra parte. Pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser 20%, mas tem que entrar com alguma parte. Depois é o tema, de fato, da capacidade financeira organizativa da própria empresa. Tem demonstrações financeiras compatíveis com aquilo que está a solicitar ou não? Qual é o nível de endividamento que já registra? É compatível com a faturação ou não? E no fim temos que, de fato, olhar, e se correr mal? O que é que nós vamos fazer? Como é que vamos cobrir aqui? Porque ao fim do dia, se corre mal, nós bancos temos que justificar aos depositantes o que é que fizemos com os dinheiros deles, não é? E fuja-nos que nos aconteça algo como está a acontecer a nível da Europa, onde um dia a pessoa acorda e a sua conta bancária não existe, está a zero, mas 24 horas antes tinha dinheiro lá, né? Então, de fato, há este nível de responsabilização que tem que existir. Quando estamos a pedir um financiamento, assegurar que temos capacidade para o que estamos a solicitar. E que, se não existir, o que é que eu posso tranquilizar em termos de que, como é que eu vou cobrir qualquer tipo de incumprimento deste crédito. Mas não quer dizer que sejam as garantias que determinam a concessão ou não de um crédito, porque senão acredito que faríamos muito pouco crédito face àquilo que temos feito no sistema, porque nem todos têm, para as necessidades financeiras que existem, não existem, acredito, colaterais que possam cobrir essas necessidades todas. Há algum colateral, mas não é certamente a cobrir grandes montantes. Portanto, algum risco é assumido, de certeza. Estamos a entrar aqui num tema que tem a ver com a relação entre os bancos e as empresas, que envolve sempre uma certa tensão. Então vamos deixar essa tensão para a segunda parte do programa MOSEF. Vamos para um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Estamos de volta para a segunda parte deste debate dedicado ao tema da participação do empresariado nacional no setor energético. Connosco em estúdio temos o Dr. Salim Abdullah, PCA do Grupo Intelec e membro da Comissão de Honra do MOSEF, e também a Dra. Liliana Catoja, diretora coordenadora da área de crédito do Millennium BIM. Na primeira parte do programa ficou assim um pouco no ar esta tensão que existe entre a banca e as empresas. Dr. Salim, é uma relação assim de amor-ódio? Bom, eu vou responder de uma parte, porque eu pessoalmente estou nos dois lados, exatamente, no setor financeiro e no setor Qual empresarial. Qual é a parte que vai responder agora? Vou responder da parte empresarial. Claro. Eu penso que o setor empresarial, o setor privado, carece em dois lados aquilo que é as subsequências daquilo que foi explicado, das garantias, a contra-garantias, quando pretendem ter acesso a um determinado financiamento. Mas, de facto, para investimentos de grande vulto, principalmente as infraestruturas, os bancos comerciais, que é aquilo que nós temos aqui em Moçambique, não têm capacidade de resposta. Para isso, é necessário que haja instituições multilaterais disponíveis a apoiar estes projetos, ou então, como aquilo que o setor privado já vem clamando, que o país tenha um banco de desenvolvimento. Penso que já houve um ensaio para o BNI, o atual BNI, oxalá que venha a desembocar aí um banco de desenvolvimento que dê apoio ao setor produtivo e ao setor infraestrutural do país. Uma coisa é fazer uma operação comercial, que vai fazer um pedido de empréstimo para compra e venda, que é aquilo que mais se vê aqui no país, mas o futuro do país não está no trade, só na compra e venda. O futuro do país passa exatamente para entrar para o setor produtivo real. Mas, Dr. Salim, desculpe interromper, quando falamos do setor produtivo, estamos a falar de investimentos de facto astronómicos, não é? Não só astronómicos, seja de grandes infraestruturas, mas também de média, como são as agroindústrias. Eu penso que hoje os projetos agrícolas têm que estar automaticamente ligados à agroindústria, que é a cadeia de valores. É aí onde se vai ganhar dinheiro, é aí onde se vai sustentabilizar, digamos, os projetos e albergar
os próprios farmeiros, no regime familiar, para criarmos uma economia de escala, de forma que não só olhamos para o nosso mercado, como para o mercado de exportação. Portanto, a sustentabilidade económica deste país passará também pelo processamento daquilo que vai ser a produção nacional e olhar para o mercado de exportação para criar digamos, o equilíbrio da balança de pagamentos e, obviamente, criar muitos empregos e criar, obviamente, a própria exportação que vai atrair divisas para o país. Eu penso que este é o grande desafio. Agora, acesso ao financiamento, como estávamos a ouvir aqui a explicação de uma expert na matéria, o grande problema é que a maioria esmagadora do nosso setor privado é embrionário, é microempresas pequenas e médias. Muitas delas não têm uma preparação contabilística para terem acesso ao financiamento. E isso empurra muito para o negócio informal. Mas que temos um potencial empresarial grande no setor informal, temos. Nós vemos o setor informal a crescer cada vez mais, vemos principalmente aquelas que nós chamamos as mamanas, as senhoras, que pegam os seus negócios de aventura ao longo do país, estão a fazer comercialização de produtos do norte para o sul e do sul para o norte, levam produtos importados do sul, que vêm da África do Sul, e levam para o norte. E lá no norte, como não há produtos importados da África do Sul, eles produzem, digamos, produtos agrícolas e que vêm para cá. Esta é que é a realidade do país real que nós temos. Porque se nós vamos para as bancas informais, por exemplo, em Nampula ou na Zambésia, vemos muito produto produzido pelos nossos farmeiros e que estão disponíveis. Portanto, como é que nós maximizamos isso? A falta de bancarização na zona rural, os bancos clamam que é inviável levar a todo o país, porque é um país longo, balcões, digamos, que possam assistir, porque não há sustentabilidade, mas por outro lado nós vemos que há esse potencial, digamos, de crescimento socioeconómico naquelas regiões, porque aquela população que está na zona norte e centro do país, que são as zonas potencialmente agrícolas, elas sobrevivem exatamente da sua produção. Portanto, toda essa miscelânea é preciso ser empacotado e encontrar aqui uma plataforma que possa viabilizar, digamos, que o sistema financeiro possa ajudar a viabilizar essas micro e pequenas empresas, que é de facto o grande potencial que Moçambique tem. Moçambique não tem grandes empresários. Moçambique não tem grandes empresas. As grandes empresas estão aqui, trazem a solução chave na mão, inclusive a tecnológica, e obviamente, e agora vão empregando alguns moçambicanos que as universidades vão tirando cá por fora, sem experiência, mas vão ser absorvidas. Mas quantas? São esses megaprojetos que precisam, para nós atrairmos mais megaprojetos, é preciso que as pequenas e médias empresas, à volta, prestem serviço. E posso dar um exemplo, se eu quiser abrir uma grande indústria num distrito deste país, quem é que vai fazer a manutenção dos equipamentos? Quem é que vai manter os meus veículos? Quem é que vai manter os meus ar-condicionados? Quem é que vai me fornecer o catering? São essas pequenas e médias empresas que têm que surgir à volta. Portanto, isto é tudo um processo que está ligado por um lado ou por outro. Agora, respondendo diretamente à sua questão de financiamento, eu penso que passa por uma questão de legislação. Porque os moçambicanos que participam nestas médias empresas, já nem estou a falar em grandes empresas, ou depende da boa vontade do investidor principal, que lhes permite eles participarem com uma percentagem entre 5, 10, 15, 20%, seja o que for, e eles financiam o seu capital, porque precisam do capital dele, que é o conhecimento do país, mas pela sua boa vontade. Agora, a recomendação que fazemos se calhar, a mais fácil seria por via de legislação. Se estiver clara a legislação que a participação moçambicana é obrigatória até X%, isto já é um capital formal que permite que a banca possa financiar, digamos, a participação dessa entidade moçambicana no processo, digamos, da realização do seu capital no relativo projeto a que me refiro.
Doutora Liliana, qual é a sua visão em relação a sua perspectiva em relação a este cenário que o Dr. Salim descreveu aqui, nomeadamente em relação à banca? Qual é então o papel que a Banca Nacional pode desempenhar e qual é a perspectiva a longo prazo? Vai se concentrar nas PMEs? Vai caminhar para outras soluções, sindicatos? Vai crescer também com o resto da economia? Qual é a sua perspectiva? Eu acredito que é possível fazer um pouco das duas, mas o maior peso de facto tem que estar no apoio às PMEs, às micro, pequenas empresas, a poderem providenciar estes serviços à volta destes grandes projetos, os serviços de catering, a manutenção, a reparação, a gestão de frotas, etc. Há muitos serviços que podem ser prestados localmente e nós temos que apoiar as PMEs, tanto que esse é o moto do banco para este ano. A nível do financiamento global do grande projeto, de facto isto envolve, face às maturidades, as condições financeiras, as exigências financeiras que o próprio projeto tem, isto são instituições financeiras multilaterais, bancos de desenvolvimento ou de infraestrutura que reúnem os melhores requisitos. É claro que os bancos, se existir uma pequena percentagem que seja cedida à banca local para esse sindicato poder tomar, ótimo, é portfólio para a banca local e também permite-nos também rentabilizar os recursos, mas de facto não vai ser uma cota muito por aí além, mas vai nos permitir participar, se bem que o nosso foco deve ser de facto o apoio ao empresariado local, às PMEs, adotarem-se de meios para poderem prestar estes serviços a estes grandes projetos à volta. Portanto, acredito que essa é a visão a médio e longo prazo. E através disso também criar riqueza a nível local, não é? Exatamente. E o Dr. Salim tocou noutro aspecto, tem a ver com o setor informal. Sim. Como é que a banca pode captar e alavancar esta fatia importante da economia? Sim, atualmente existem determinadas linhas de crédito protocolar que estão desenhadas para apoiar e ajudar este lado da economia que não está tão formal, tão organizada e que nos permite ao mesmo tempo apoiá-las para crescer e ao mesmo tempo ter alguma cobertura do risco envolvido face à informalidade do próprio negócio. Não é? Porque para a autoridade central nós temos que sustentar que concedemos o crédito a uma entidade que demonstrava cash flow para o servir, mas um informal, como é que faz a demonstração do cash flow? É aquilo que ele deposita, aquilo que ele guarda no banco, quando guarda, quando vende, quando o faz. Portanto, e quando tem. E quando tem, não é? Portanto, nós procuramos gerir estas duas vertentes através de o crédito comercial puro, aqueles que têm condições para o aceder, ou linhas de crédito protocoladas destinadas às pequenas, médias e microempresas, com parcerias com entidades, portanto, internacionais ou locais que nos permitem mitigar o risco, ter melhores condições de acesso, porque, de facto, as exigências de um crédito comercial puro são um pouco mais elevadas e temos saído bem. Este ano, de facto, o foco vai ser esse. Estamos a organizar para exatamente enquadrar melhor, às vezes é uma questão de enquadrar melhor o cliente no respectivo produto de crédito que melhor se adequa às suas necessidades e às suas condições. E acredito que nós já temos as condições para o fazer e este ano, o próximo ano, é esse o nosso objetivo. Obrigada. Eu queria complementar aqui a questão do setor informal. Não é apenas uma marginalização identificada, porque a carga fiscal e a ineficiência da gestão pública atira com que os empresários prefiram, na sua maioria, as pequenas e médias, manterem-se no sistema informal. É mais vantajoso? É vantajoso, por um lado, porque escondem aquilo que são obrigados a terem por si para as empresas que estão mais organizadas. Porque a carga fiscal acaba sendo muito pesada para as empresas que são formais e que declaram tudo. Portanto, esta é uma questão que tem que sofrer uma análise profunda
E o setor privado tem clamado por isso. Nós temos, digamos, o IVA mais alto daqui da região, dos mais altos, mas a ineficiência da sua aplicação é outra. As empresas clamam para reaver o IVA. A tributação do IRPS, do IRPC, para aquilo que são os serviços públicos, quer a saúde, quer a educação, deixa muito a desejar, para aquilo que poucas empresas pagam. Eu penso que aqui a questão é mais profunda ainda. Para as empresas ou o setor informal começar acanhadamente ou não a movimentarem para o setor formal, é preciso que haja uma revisão legislativa a nível de criar uma abrangência, uma maior economia de escala na questão, digamos, de trazer o setor informal para o setor formal, aliviar para que as próprias empresas que hoje produzem, pagam os seus impostos, possam fazer mais investimentos e possam também clamar pelos lucros. Porque a carga fiscal, se a gente somar toda ela em conjunto, é muito mais do que deve andar nos 50% a 70%. O que quer dizer que se eu ganho 100, 70% vai para o fisco de várias formas. E eu fico com 30%. E sobre esse 30% ainda sou tributado. O que quer dizer que isto não digamos, cria condições para que as pequenas, as microempresas comecem a ter também, digamos, um estímulo para se movimentarem para o setor formal e criando assim, digamos, sendo muitos a pagarem poucos e não poucos a pagarem muito. Mas, Dr. Salino, se pudesse eleger uma medida, qual é que seria? Têm sido tomadas várias também em relação ao ambiente de negócios para facilitar também a atividade empresarial. Nós já a nível da própria CTA, do setor privado, já clamamos uma negociação do IVA. Okay? Vimos que o IVA era mais difícil. Mas, por exemplo, o IRPC, o imposto coletivo, não é? Sim, sim. Não faz sentido. Hoje estamos a pagar 32%. 32%. Quer dizer, eu penso que deveríamos baixar para que as empresas pudessem produzir cada vez mais, pagarem menos, mas todos pagarem. E as empresas são obrigadas a fazerem várias engenharias para conseguirem ter o cash flow e conseguirem assumir os seus compromissos. Porque nós temos que aceitar que o nosso país é caro. A logística no nosso país é caríssima. Retira a competitividade das nossas empresas perante as empresas da região. Só para dar um exemplo, às vezes digo na brincadeira, mandar um contentor de Maputo para Pemba custa mais caro do que vir de Xangai, da China, para aqui. Porquê? Então, há condições que penalizam as empresas. E as empresas que se querem afirmar como empresas sólidas, empresas nacionais, que queiram estar de forma transparente e a gerirem, são as empresas mais prejudicadas. Sofrem inspeções constantes. Porquê? Porque o mínimo erro ou falha, que às vezes não são premeditadas, obrigam as empresas que têm uma gestão transparente. Então, há aqui situações que têm que ser combinadas. Têm que ser, digamos, por um lado, desenhadas de forma a que as empresas informais comecem a passar para as empresas formais, mas não de forma administrativa, mas de forma a serem motivadas para isso, e que as empresas formais possam ter, digamos, um sistema tributário mais leve que permita que elas permaneçam e não sejam empresas que deem lucros no papel, mas que na realidade não têm cash flow. Porque nós somos muito dependentes de um único cliente. E esse cliente, infelizmente, ainda é o Estado. E o Estado, pressupostamente, é pessoa de bem. Mas no nosso caso, o Estado não tem honrado os seus compromissos ao pagar a tempo e hora as faturas que são prestadas pelo setor privado. E, por outro lado, cria um setor privado que também não honra os seus compromissos e tornamos aqui numa bola de neve e que vemos, obviamente, um cenário menos agradável. Obrigada, Dr. Salino. Estamos a caminho dos momentos finais do nosso programa, infelizmente. Talvez para fechar, doutora Liliana, qual é que é o conselho que deixaria aqui às empresas nacionais dentro deste tema, da participação no setor energético? Qual é que seria o seu principal conselho?
Bem, principalmente o tema da organização interna da própria empresa em si, identificarem estas oportunidades, portanto, ter alguma visão de o que é que aquele projeto vai criar, ter acesso a essa informação, buscar a informação, porque de fato a informação é poder. E quem está melhor informado está melhor preparado para o que é que tem que fazer, como é que tem que fazer, organizarem-se e de fato buscarem quais são as oportunidades que existem de fato à volta destes grandes projetos e o que é que de fato necessitam para poderem participar e, claro está, buscar nos bancos que já têm as soluções de financiamento, os respectivos apoios preparados e verem que medida é que pode haver aqui uma parceria com os bancos. Foco o tema de parceria, porque a tendência é sempre, se custa 100, eu quero 100, não pode. Então, é parceria. Como é que, em regime de parceria com as próprias instituições financeiras, podem se dotar dos meios financeiros para ter as estruturas para prestar estes serviços, portanto, a estes projetos. E, de fato, partilho um pouco aqui da opinião do Dr. Salim relativamente ao tema da tributação. Há, de fato, dois temas. Um é ela ser cara e ser paga por poucos, que depois acaba não sendo tão eficiente como se quer, provavelmente reduzindo e alargando a base, talvez o efeito seja melhor. E também as próprias pessoas buscam ver qual é que é o impacto desta tributação, para onde é que vai este imposto, na saúde, na educação, nos serviços que são prestados à população. Portanto, será que adianta eu pagar 32% ou eu ficar na minha informalidade e resolver os meus problemas sozinho? Portanto, tem que haver aqui efeito, causa e efeito. Eu pago, mas sou bem servido. Então, de fato, é preciso rever a metodologia. Muito obrigada, doutora Liliana. Doutor Salim, vamos imaginar um pequeno ou micro até empresário que está a assistir-nos neste programa, que está em Cabo Delgado e que sonha um dia ser um empresário de sucesso, como o doutor Salim. Qual é o conselho que lhe deixa a ele? Ou a ela? Bom, em primeiro lugar, sem querer fazer promoção, que leia o livro que eu deixei quando fiz 50 anos. É um bom princípio. É um bom princípio porque ele vai ver de onde eu vim, por onde passei e onde estou e onde pretendo ir. Eu penso que para ele primeiro tem que acreditar que tem que passar por riscos calculados, mas acima de tudo eu resumia em 3 palavras que hoje fazem sentido na minha vida. E que ele seja persistente, seja consistente naquilo que faça e seja honesto. Porque aqueles que são menos honestos ou não são honestos têm uma vida curta no setor privado. Porque a palavra e o bom nome no setor privado é um grande capital. Confirma o banco, tempos houve em que o nome e o bom nome fazia sentido e era garantia para um empréstimo no banco. Se calhar hoje já temos dúvidas. Mas porquê? Porque o próprio homem foi abanando estes princípios. E a economia centralizada que nós vivemos na Primeira República e que depois passamos para a Segunda República numa economia de mercado, se me permita que assim diga, criou aqui um período em que não havia empresários ou o setor privado não era bem visto no mercado, porque os empresários eram os gestores estatais, estes é que eram os senhores. E quando os empresários começam a surgir nesta Segunda República, que eu venho desta geração, a primeira, éramos vistos ainda com uma desconfiança, mas que fomos persistentes, consistentes e que depois de darmos o passo, hoje eu faço esta vida, empresto o meu tempo ao associativismo para compartilhar, para que haja mais milhares e milhões de empresários no país, porque acredito que juntos seremos mais fortes. Sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E oxalá que este pequeno empresário que está em Cabo Delgado, hoje vai ter dificuldades que eu não tive e vai ter também desafios ou vai ter mais, digamos, oportunidades que eu não tive. A vida muda, os tempos são outros, mas Moçambique hoje é este país que tem grandes oportunidades. É um país falado no mundo. As pessoas que estão fora veem grandes oportunidades aqui e nós, se calhar, nos acomodamos nas oportunidades que nós próprios não queremos ver. É um país com excelentes oportunidades para pequenas,
médias e grandes negócios. Portanto, este é o Moçambique real. O que nós precisamos, simplesmente, traduz-se numa única palavra: é a paz. E ficamos nessa nota positiva. Dr. Salim Abdullah, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios. Doutora Liliana Catoja, muito obrigada a si também por ter estado connosco e obrigada a si também que nos acompanha através da STV Notícias e também das redes sociais. Voltamos em breve com mais programas MOSEF.